sou Fernanda Quintner e estamos em um programa especial por videoconferência, respeitando o isolamento do Ministério da Saúde durante a pandemia do coronavírus. Nem por isso deixamos de trazer temas especiais para vocês. Hoje estamos com a presença da médica ginecologista, professora universitária e diretora de assistência à saúde da CACEMES, a Maria Auxiliadora Budib. Bem-vinda. Obrigada por... Bom dia. Obrigada por nos receber. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a gravidez durante a adolescência e a juventude. Lembrando para você que nos assiste, que o jovem, de acordo com o Estatuto da Juventude no Brasil, são aquelas pessoas entre 15 e 29 anos. Bom, Maria Auxiliadora, quando a gente fala desse tema tão delicado, né, a gravidez durante a adolescência, por exemplo, é um tema que nos preocupa e antigamente usava muito o termo gravidez indesejada, mas hoje a gente vê que a gravidez nem sempre é indesejada, né? Às vezes ela é sim desejada, mas talvez seja num momento inoportuno, em que as jovens ainda não estão preparadas emocionalmente, nem mesmo a maturidade biológica, ou financeiramente para enfrentar essa fase e dar toda a assistência que esse bebê precisa, né? Me fala um pouco sobre como que está esse quadro no Brasil, sendo que o Ministério da Saúde, ele detectou que mais de 60% das adolescentes que engravidam não planejaram engravidar nesse período, né? Não foi planejado. Como é que você vê esse quadro? Na verdade, você usou muito bem. Não é gravidez indesejada, é não planejada, né? E o Ministério da Saúde, ele vê com muita preocupação. Aqui no Brasil, a gente tem a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e temos a Sociedade Brasileira da Infância e da Adolescência, de Ginecologia. 30% das gestações no Brasil são de mulheres com menos de 19 anos. Nossa, é preocupante. Nossa. É bem preocupante, né? Porque é um modelo que nos cabe questionar, nos cabe trabalhar, né? Porque a gestação, quando acontece num plano de imaturidade, ela traz consequências de evasão escolar, né? De violência doméstica, porque não importa se é o pai, se é a mãe, se é o padrasto, não importa quem vai estar alinhando essa criança, às vezes também usa de violência para falar para a menina. Por que eu falo menina, né? Porque ela fica com a responsabilidade gestacional. E usa de violência para dizer, nós criamos, quem manda sou eu, você não é capaz de criar. E mesmo quando é muito afetivo, ai, que bom que esse neném chegou, nós vamos aprender com ele, a avó, o avô, né, as pessoas acabam tomando um espaço que é do pai e da mãe. Isso é uma coisa que eu quero citar também, porque eu estou nesse período, eu sou gestante no momento, estou de 6 meses, e eu vejo como é importante ter essa rede de apoio, né, e realmente, infelizmente, muitas mulheres não têm essa assistência e nem um pai, né, que esteja presente, que tenha a responsabilidade sobre a criação dessa criança. Como é que você vê, como que a gente pode mudar esse quadro do machismo, né, em que muito da responsabilidade cai somente sobre as mulheres? Tem uma frase que eu gosto muito da Chantala, você que está grávida já deve ter ouvido falar, a massagem de Chantala. O Dr. Frederic Leboyer, que fez o parto no escuro, o parto humanizado, onde a mãe consegue sentir suas emoções, ele foi para a Índia. E ele estava no meio de uma praça, né, quando ele vê uma moça com um pano colorido, o neném dentro do pano e ela fazendo massagem. E ele parou. Essa cena foi muito impactante na cabeça dele, porque muito barulho, a Índia com aquele barulho urbano intenso, e a moça desplugada. Era Chantala fazendo massagem na bebê dela. E ela fala, para criar uma criança, é preciso uma aldeia. Uhum. Eu acho muito emocionante. Por quê? Para criar uma criança é preciso uma aldeia, porque a gente tem que estar em torno dessa mãe, a gente tem que estar em torno deste pai, para fortalecê-los
E aí, no casal grávido, que a gente faz na CACEMES, na Caixa de Assistência, é o pai com a barriguinha da mãe, né? Ele coloca, e na hora deles irem ao banheiro, eles falam, doutor, eu vou tirar a minha barriga. Eu falo, sua mulher não pode tirar, você vai ao banheiro com barriga, né? Mas está incomodando. Então, a mulher muda o corpo, ela muda sentimento, e se o homem fica muito alheio ao processo, né, se o parceiro, ou mesmo parceira, né, fica alheio ao processo gestacional, ela vai se tornando uma ilha. E isso tem um acometimento direto na função cognitiva da criança, né? Porque a criança, desde o seu primeiro dia, intraútero, ela já tem uma ligação muito intensa com a mãe, né? Para ter uma ideia, a criança sai do ventre, a mão dela é outro universo, ela olha a mão dela, ela acha que é outra pessoa, o peito da mãe é ela. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, trabalhar a figura do pai, porque o adolescente também, ainda bem, a grande maioria das vezes é um pai adolescente, quando não preocupa, né? O pai adolescente, ele vai fazendo uma cadeia de gestações sem ele ter responsabilidade. A responsabilidade não só financeira, mas a responsabilidade emocional, né? A psicanálise já mostra para a gente como é importante a gente ter o lado mãe e o lado pai, né? O que de nós é raiz, o que de nós é doçura, o que de nós é medo, e isso está envolvido. E o adolescente, ele está no período de experimentação. Eu falo para as minhas meninas, né, assim no consultório, na vida, na família, você vai fazer uma prova de matemática e a sua menstruação está atrasada, como é que fica? Uhum. Não que prova de português seja fácil, nem que prova de geografia seja fácil, mas matemática, ela precisa aquela concentração absoluta. Se você está com atraso menstrual, isso muda você? Então, a gestação na adolescência, primeiro ela tem que ser vista como um ponto de prevenção, né? Direitos sexuais reprodutivos, a gente tem que trabalhar a mãe, para que a mãe não pense, ela só vai ter relação com 30 anos. Não é verdade, né? Não é verdade. Os hormônios, eles chegam, nós temos essa nítida realidade. O hormônio, ele chega muito intenso na vida dos adolescentes, como ele nos falta muito na menopausa, né? Então, nesse período de transição da infância para a adolescência, ela está descobrindo o corpo, ele está descobrindo o corpo, eles começam a se abraçar, a se beijar, e é natural. O que a gente tem que explicar? Olha, vocês, quando forem ter relação, vocês já estão capazes de ter reprodução, de ser pai, de ser mãe, então vamos lá conversar sobre isso. E conversar sobre isso é explicar métodos contraceptivos. Não significa que vai usar método contraceptivo. Uhum. Na prática clínica, a mãe chega com a criança, né? Acabou de menstruar, fala, doutora, eu vim trazer aqui para a senhora passar um anticoncepcional. Também não é assim. Ela tem que ter, né, assim, a hora dela pedir, a hora que a mãe observa, que quem é responsável por ela começa a observar, mas saber o que é ciclo menstrual, saber o que é ovulação, saber o que é cólica, saber o que é TPM, e o menino saber o que é poluição, porque a ejaculação vai acontecer à noite. E a gente só fala da menina, né? Então a mãe tem que explicar também para o menino, meu filho, você já está ejaculando, né? Você já está no momento da reprodução, e aí conversar. E lembrar também que temos nos postos de saúde gratuitamente, né, em todo o Brasil, o acesso a anticoncepcionais, ao DIU, né, e também a camisinha para o próprio menino, para não... E para a menina. E para a menina também, verdade, ter camisinha feminina. A Lei 9263 do Planejamento Familiar, aqui no nosso estado, então, ela é muito... Ela acontece muito fortemente. O Hospital Universitário em Campo Grande, o SEM, né, ali na 14, eles são polos também de implante, né? Não só o DIU, o implantezinho. As adolescentes pós-parto, no hospital universitário e no hospital regional, elas já saem com essa possibilidade
de ter tido o filho e já colocar o implante para ela poder pensar o segundo filho, né? Ou mesmo nas unidades de planejamento familiar, ela nem querer ter o primeiro filho ainda, terminar uma formação, fazer um curso e trabalhar, conhecer um pouco o mundo e depois falar, agora é a hora de eu engravidar. E biologicamente tem o melhor momento? Porque a gente está falando de um quadro aqui de juventude ampla, né? De 15 a 29. Aí depois dos 29, as mulheres começam a pensar, e agora? E a minha ovulação? Fala um pouquinho também desses jovens um pouquinho já mais maduros para poder assumir uma criança, né? Uma responsabilidade dessa. O adolescente, o corpo dela vai estar preparado depois dos 15, 16 anos, né? Antes de 16 anos, está muita informação, não tem ainda a cadeia hormonal, não tem o desenvolvimento pélvico tão adequado. Depois dos 16 anos, nossas avós, bisavós mostram que já está preparada, sim, para o momento do parto. Físico, psíquico, talvez sim, talvez não. Existem adolescentes muito maduras, né, que passam pela gestação de uma maneira muito madura, mas isso é mais exceção. Existem mulheres de 35 anos que se comportam como adolescentes na gestação. Elas não fazem o pré-natal adequado, o pré-natal ele tem que ser todo mês até o 7º mês, depois a cada 15 dias, no último mês toda semana, e aí a gente vê mulheres maduras sem a menor capacidade de entendimento do exame, da profilaxia, da vacina, né? De você ter o momento da amamentação. Então, idade e maturidade nem sempre caminham juntos, mas é mais esperado uma mulher de 30 estar preparada do que uma mulher de 15. Um homem de 30 para um homem de 15. A gravidez na juventude. Eu fui mãe jovem, né? Aos 23 para 24 anos, então acredito que a gravidez na juventude, quando as pessoas já estão com um futuro delineado, é um estímulo muito grande um filho na vida de um casal, né? Nós passamos a perceber o mundo fora do umbigo da gente, certo? Me preocupa a juventude hoje, porque agora, após a Covid, eu não sei como vai ser, mas antes eu quero ter a minha viagem, né, para o mundo inteiro, eu quero decorar o meu apartamento, eu quero comprar o meu carro, eu quero fazer o meu MBA. Então, existe os dois lados, quem não tem nada e está engravidando, e quem já tem uma carreira estabelecida e está postergando o filho. E não postergando porque eu não quero, mas postergando porque eu quero mais o material e eu quero que o meu filho chegue num cenário muito bom. Nunca vai ter. Né? Vamos dar então um pequeno intervalo, a gente volta a falar mais já já. O Juventude em Pauta é um programa em parceria com a Subsecretaria Especial de Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Voltamos em instantes. O Juventude em Pauta está de volta, um programa em parceria com a Subsecretaria Especial de Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Hoje estamos falando sobre a gravidez durante a adolescência e a juventude, com a médica ginecologista, professora universitária e diretora da Assistência à Saúde da CACEMES, a Maria Auxiliadora Budib. Então, doutora, estávamos falando há pouco sobre
o momento ideal de ter uma gravidez, mas se a gente for parar para pensar, nunca chega esse momento ideal, né? E agora, principalmente, estamos num momento de pandemia, muito preocupante, com um vírus que ainda não tem vacina, ainda estão sendo testadas, né, medicamentos para ver se conseguem combater o Covid-19. O que a gente pode falar, assim, para acalentar um pouco as mulheres que estão passando por esse período de gestação neste período? Ou que a gente pode também alertar de precauções a se tomar nessa pandemia? Tem dois lados, né? O primeiro lado é você que não engravidou está planejando engravidar. A Sociedade Brasileira de Ginecologia, a Federação Brasileira de Ginecologia, Febrasgo, a FIGO, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, pedem para que a gente postergue e deixe isso para depois de outubro, tá? Você que está grávida, aqui eu estou falando com uma gravidinha, e todos os dias eu tenho as gravidinhas, né, no consultório. Não entrar em pânico, mas também não ficar no conforto da exposição. Às vezes a gente tem medo, mas esse medo não limita, né? E aí eu faço tudo, eu vou para tudo que é lugar, eu não tenho essa proteção, aí o seu medo, ele não está te levando a nada, só a criar fantasias. Então, vamos substituir a palavra medo pela palavra sensatez, né? Fica o máximo que puder em isolamento, dentro da sua casa, que é o lugar que você está preparando para a chegada do seu filho, da sua filha. Então, aprenda a fazer o que sua mãe fazia, o que sua avó fazia, o que as nossas ancestrais faziam, preparar o ninho para a chegada da criança. Não é para... Vai ler uma leitura que você não conhece, vai procurar fazer uma alimentação saudável, construída pelas suas mãos, né? Bordar, pintar, fazer o álbum do bebê, fazer o diário, isso, criar um blog, olha que legal, né? Então, eu vou ficar na minha casa e eu vou usar a minha dúvida para esclarecer outra pessoa. Isso é o que a gente tem que fazer no momento, Fernanda, ter uma alimentação legal, tomar as vitaminas que o obstetra passa, ir ao pré-natal, mas não ir em consultório, unidade de saúde, sobrecarregada de gente. Nós temos que ter o horário reservado para aquela gestante. Usar máscara, lavar a mão. Eu tenho percebido que existem gestantes que chegam com luvas. E elas usam aquela luva o dia inteiro. Aquilo não é higiênico. Tá? A luva, a gente não precisa estar com ela. A luva não. É lavar bem as mãos, água, sabão mesmo, tá? E o álcool gel, para quem tem, ou álcool 70, os celulares, quando sair, colocar um papel filme, porque a gente deixa o celular num canto, depois a gente põe na boca. Não compartilhar celular. Se alguém falar, atende aqui, põe no Viva Voz, estou falando daqui, né? Então, para a gestante faça o máximo de recomendação de restrição. Já entrou em grupo de risco, então a gente tem que oferecer para a gestante home office, tá? A prática de fazer o que fazia no trabalho em casa. A gestante que é dentista, eu tenho, que é uma profissão de muito risco, né? A dentista fica na aerosolização, fica olhando, né? Fica dentro a técnica bucal. Nesse período, a gente pede para não ter atendimento mesmo, né? Se não tem como, usar proteção facial, face shield, né? E a exposição de quem não pode não estar dentro de casa, ter sempre 2 metros entre uma pessoa e a outra, né? Não abraçar, não beijar, e os parceiros são importantes, tá? Porque eles chegam em casa, nos beijam, nos abraçam. Como é que ele foi na rua? Como é que foi o comportamento dele na rua? Né? Mas vai passar, gente, vai passar, os nenéns vão nascer bem, você faça a sua parte, e só ter pensamentos realmente positivos, não ficar, meu bebê vai sofrer isso, meu bebê vai ter aquilo, não vai ter nada, não, vai sair tudo bem. Deus quiser, eu estou nessa também. Quando eu engravidei, ainda não estávamos nessa
Pandemia, né? Ninguém nem imaginava e realmente tem que tomar todo cuidado, é pouco. Doutora, muito obrigada. Eu acho que nós conseguimos contemplar vários temas aqui hoje. Eu agradeço muito a sua participação, a você que nos assiste. Foram várias dicas. Aproveite, você tem acesso à informação. Aproveite esse período para ter acesso a mais informações de qualidade, assim como estamos trazendo hoje aqui com a Maria Auxiliadora Budib. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Fernanda. Bom dia a todos. Obrigada, o Juventude em Pauta fica por aqui. Você tem acesso a esse e outros programas da TV Assembleia no canal oficial do YouTube ou pelo canal 9 da NET. Sobre esse e outros temas, também acesse o www.al.ms.gov.br. Tchau, tchau.